um toquinho nele, ele liga, certo? Santo Deus, nosso Pai, Senhor, fala conosco neste momento, Senhor. Nós te pedimos, fala conosco através do teu servo. Ó Deus, toma a direção da vida dele e da nossa também nesse momento, Senhor. E todos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conforme fez o presbítero Jader domingo passado, vou pedir permissão também aos irmãos para tirar essa máscara, porque realmente é sufocante. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Meus irmãos, gostaria de meditar com os irmãos, como já foi anunciado pelo presbítero Neto, sobre o tema arrependimento, o caminho para o avivamento. Sem arrependimento de pecados, irmãos, não há avivamento na igreja. Queria enfatizar isso: sem arrependimento de pecados, não há avivamento na igreja. Entre as famosas teses apresentadas por Lutero, em 1517, na igreja de Westminster, na catedral, a primeira de suas teses diz que o arrependimento é um estado constante. O arrependimento é um estado constante. Eu tenho meditado um pouco sobre qual é a mensagem que Jesus Cristo quer que a igreja proclame. E buscando lá naquele famoso texto de Jesus, no finalzinho de Mateus, capítulo 28, ele diz assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E com fundamento nessa autoridade, continua: portanto, indo enquanto vocês estão caminhando, como peregrinos nessa terra, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu fico pensando, irmãos, o que foi que Jesus ordenou que os seus discípulos ensinassem. Gostaria então, meus irmãos, como texto básico, que nós lêssemos juntos 3 textos da palavra do Senhor. Vamos ler primeiro Mateus capítulo 4, para vermos o que Jesus ensinou logo no início do seu ministério. Mateus 4, 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 4, de 12 a 17. Ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Jesus acabara de ser batizado, ele acabara de passar pelo deserto, de ser tentado, e ele, ouvindo então que Jesus fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali,
caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Enfatizando o versículo 7, diz assim: daí por diante, a partir daquele momento, quando Jesus iniciava propriamente o seu ministério, ele passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Marcos, meus irmãos, abramos, por favor, agora esse episódio, também nesse mesmo momento, Marcos narrando, em seu capítulo 1, versículos 14 e 15, ele repete essa mesma instrução, esse mesmo posicionamento de Jesus, e no versículo 14 diz assim: pregando o evangelho de Deus, por onde passava, notadamente na Galileia, Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essas foram as primeiras palavras de Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Interessante, meus irmãos, que Lucas, no capítulo 24, agora no finalzinho do ministério de Jesus Cristo, Lucas 24, de versículo 44 a 47, Jesus também diz assim, Lucas: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Destaco aqui o versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. É interessante, meus irmãos, que Jesus, ele começa o seu ministério e termina da mesma forma. Ele começa e termina da mesma forma, com mensagem de arrependimento. E é interessante isso, porque veja a coerência de Jesus Cristo. O mesmo ensino que ele começou o seu ministério, ele termina falando sobre arrependimento. Nós vemos também, meus irmãos, que João Batista semelhantemente pregou a mesma coisa antes de Jesus Cristo chegar, em cumprimento daquele texto, daquela profecia de Isaías 40 que nós lemos agora há pouco. Mensagem de João Batista foi: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa foi a mensagem de João Batista. E Jesus prosseguiu falando a mesma coisa. O evangelho de Marcos e Mateus dizem o mesmo ministério de João Batista, pregando arrependimento para a remissão dos pecados. Certa ocasião, João estava pregando no deserto e pregando o batismo para o arrependimento, e chegaram a eles alguns fariseus para serem batizados, e ele virou para os fariseus e disse: deem frutos que mostrem arrependimento. Vejam, meus irmãos, como essa mensagem é importante. Logo no início, na narrativa dos evangelhos, a mensagem do arrependimento é apresentada para o povo de Deus.
E vejamos que a mensagem de João Batista ela é muito importante, porque o próprio Jesus Cristo destacou a importância de João Batista quando ele disse: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Ora, se João antecipou-se a Jesus Cristo, falando sobre a questão do arrependimento, se o próprio Jesus Cristo anunciou as mesmas palavras, o mesmo ensino, a mesma pregação de Jesus Cristo foi sobre arrependimento, nós precisamos considerar essa questão do arrependimento em nossas vidas. Paulo, em certa ocasião, ele disse: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, diz Paulo, que Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, ou seja, por meio de Jesus Cristo. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo aqui, ele fala, ele referenda, ele enfatiza a questão do arrependimento, e ele diz: porque um dia haverá um julgamento com justiça. Arrependimento também foi a pregação de João Batista, Jeremias, Noé, Daniel, Paulo, Pedro. E porque pregavam o arrependimento, eles foram degolados, presos, injuriados, chamados de loucos, crucificados, porque pregaram o arrependimento. Afinal, meus irmãos, o que é arrependimento? O que não é arrependimento? Nós podemos ver que o oposto do arrependimento bíblico significa gostar de pecado, acreditar que o pecado é coisa normal, aprovar aquilo que Deus reprova, não se sentir incomodado com o pecado, ter repulsa por Cristo e pela santidade. A pessoa não arrependida não pode usufruir da presença de Deus, porque Deus é santo, Ele é puro, Ele é justo. A pessoa que não se arrepende não pode usufruir dessa presença. E Paulo muito bem enfatiza isso, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amar o pecado e amar a Deus são duas coisas incompatíveis. Não é possível nós amarmos o pecado e amar a Deus ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Os dois amores são mutuamente exclusivos. O que não é arrependimento? Arrependimento não é necessariamente um sentimento, um remorso, uma prática de atos externos. Muitas vezes podemos confundir práticas externas, atos externos praticados por nós, como fruto de arrependimento. Vejam que, como eu falei anteriormente, João Batista, os fariseus foram ser batizados, foram a João Batista para receber o batismo. Mas João Batista ousou dizer para eles: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Eles queriam usar o expediente do batismo como uma forma de se aproximar de Deus. João Batista virou para eles e falou: deem fruto que mostre arrependimento. O arrependimento precisa ser evidenciado. João Batista falou para eles: deem fruto que mostre arrependimento. Muitas vezes nós dizemos nos arrependidos, mas os frutos que produzimos não mostram arrependimento. Uma prática comum naquela época, meus irmãos, era rasgar as vestes quando alguém passava por uma tristeza muito grande, um constrangimento. Era também uma forma de mostrar arrependimento.
Rasgar as vestes era uma forma de mostrar indignação, arrependimento. Mas vejam que no sinédrio, no julgamento de Jesus Cristo, o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Vejam, não havia arrependimento, aquilo tudo era fachada, era uma manifestação exterior de indignação, mas por dentro daquele sumo sacerdote só havia podridão e maldade. Joel declara: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem os seus corações, não as suas vestes. Joel nos mostra, o profeta Joel, ele fala que nós devemos rasgar os nossos corações, não as nossas vestes. Temos atitudes interiores, coisas da essência, da alma, do nosso ser, e não aquilo que nós queremos mostrar para os outros. Outra prática exterior, meus irmãos, muito adotada entre o povo judeu, era a prática da circuncisão. Eles faziam a circuncisão apenas como ritual, muitas vezes. Mas Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente, apenas na carne. É judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, não no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tanto Joel quanto Paulo aqui nos exortam que nosso arrependimento ele tem que ser interior, não é uma manifestação pública para projeção pessoal. Vimos então que isso não são práticas de arrependimento. Mas então, meus irmãos, o que é realmente esse tal desse arrependimento? Arrependimento, no original, está associado com a palavra metanoia, que significa literalmente uma mudança de mente. É a mudança na maneira de pensar, na maneira de fazer as coisas. Mudança. Portanto, meus irmãos, arrependimento não é um assunto muito simpático. E talvez por isso que tantos que eu citei anteriormente, como Daniel, Jeremias, o próprio João Batista, foram degolados. Porque é uma mensagem antipática, é uma mensagem démodé, é uma mensagem que as pessoas não querem escutar. Por quê? Porque arrependimento demanda mudança de atitude. Nós não queremos mudar de atitude, queremos que o mundo se adapte a nós, e não, queremos que nós nos adaptemos ao mundo, e não que o mundo se adapte à igreja. Jesus, quando ele encontrou com Nicodemos, ele fez uma importante declaração. Ele diz: não se surpreenda pelo fato de eu te dizer, é necessário que vocês nasçam de novo, ou seja, que haja mudança interior. A natureza sua velha não presta mais, você precisa ter uma nova natureza, você precisa nascer de novo, você precisa passar pelo processo da metanoia, a mudança de mente. E Jesus Cristo continua dizendo: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Isso é mudança de mente. Mudança de mente significa deixar que o Espírito Santo dirija as nossas vidas. É deixar de querer ter o poder de dirigir as nossas vidas, e deixar que Jesus o faça, que Jesus dirija a nossa vida. Isso é mudança de mente, porque a nossa mente natural, ela quer dirigir a nossa própria vida. Nós queremos ser os senhores das nossas vidas.
Portanto, meus irmãos, arrependimento é isso, é nascer de novo. Arrependimento significa deixar Jesus Cristo mudar, porque eu estou mudando, a minha mente está mudada. A minha mente agora, por meio do arrependimento, ela me leva a deixar de ter o desejo de controlar e passar o controle das nossas vidas para Cristo. Arrependimento implica reconhecer que nós estamos no caminho errado, implica em negar a nós mesmos, implica em tomar a cruz de Cristo. Por natureza, nós não queremos tomar a cruz de Cristo. A natureza nossa é essa. Arrepender é isso, é deixar Jesus administrar a nossa vida. Jesus dizia o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Isso é arrependimento. Tomar a cruz de Cristo, ter nova atitude de vida, deixar que Ele dirija a nossa vida. A pessoa arrependida vira as costas para o pecado, passa a abominar o pecado, acredita que o pecado não é coisa normal. Tem tantas coisas na nossa vida, nas nossas igrejas, infelizmente, que estão se tornando coisas normais. Arrependimento é deixar essas coisas. Uma pessoa arrependida é uma pessoa que mudou a sua postura em relação a alguma coisa que fez ou que pensa. A pessoa arrependida cometeu algum pecado, achou que estava tudo certo, mas entendeu que Jesus Cristo não quer isso. Mudou o seu proceder, deixou que o Espírito Santo dirigisse a sua vida. Arrepender-se é não conformar-se com as coisas do mundo. Paulo nos ensinou isso lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Arrepender é não deixar, não tomar a forma do mundo, mas seguir a forma que Deus deseja para nós. Arrepender, meus irmãos, é deixar o orgulho, é ser humilde na presença do Deus Santo, é reconhecer que o seu caminho natural é o inferno. Nós não queremos reconhecer isso, mas esse é o caminho natural do ser humano, é o inferno. É reconhecer isso e deixar que Cristo dirija as nossas vidas e aceitemos então o senhorio de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Arrepender-se é deixar que o Evangelho de Deus, dado aos homens para a salvação e o livramento do inferno, é a solução para as nossas vidas. Arrepender-se, Paulo diz, que é crer que morremos para o pecado e que não podemos continuar vivendo nele. Paulo fala na sua carta aos Romanos, capítulo 6. É crer, meus irmãos, que fomos batizados com Cristo Jesus e que fomos batizados na sua morte. Portanto, é crer que fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Isso é nova vida. Arrepender é mudar de direção. Se eu estava indo para lá, eu me arrependo, então vou para cá. O meu caminho era o inferno, agora o meu caminho é Jesus Cristo. Mas quando eu reconheço isso, eu reconheço que eu morri para o mundo. O mundo não é mais o meu Senhor. Eu não sirvo mais o mundo, mas sirvo ao Senhor. Por isso que Paulo diz que arrepender é assumir a morte na morte de Cristo. Arrepender, meus irmãos, significa deixar de crer em suas próprias forças e passar a crer que toda a autoridade sobre a humanidade foi dada a Jesus Cristo, para que Ele conceda a vida eterna a todos aqueles que foram dados a Ele, e que a vida eterna
é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo enviado por Deus. Isso é arrepender. Arrepender significa deixar a vida de pecado e distanciamento de Deus e passar a glorificar a Deus e gozar da presença dEle para sempre. Isso é um fundamento da nossa igreja. Nós aprendemos isso no catecismo desde criança. Agora, irmãos, por que arrepender? Por que é tão importante? O arrependimento, meus irmãos, é essencial para que alguém seja salvo da punição em decorrência dos seus pecados. É necessário para que obtenha a vida eterna mediante o Senhor Jesus Cristo. Não há salvação sem arrependimento. Foi a mensagem de Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos para que sejais salvos. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender-se, meus irmãos, significa desejar esse reino dos céus. Quantos de nós, às vezes, queremos mais tempo para viver aqui, não desejamos o retorno de Jesus Cristo, não desejamos a chegada do reino. Certa vez alguém falou comigo: eu quero Jesus, mas não estou com pressa. Não tem pressa. Não há nessa manifestação uma evidência de arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, como Lutero falou, é um estado constante, é todo dia. Paulo nos diz: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. É isso, é arrepender todo dia. Por que então nos arrependermos, meus irmãos? Primeira coisa, é a ordem de Jesus Cristo. É condição sine qua non para estarmos, para sermos salvos e permanecermos em Jesus Cristo. Ele disse: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Foi Jesus Cristo que ensinou isso. É a ordem. Ele não deu uma opção, ele disse que arrependam-se. Isso é uma ordem dada por ele. Arrependimento, meus irmãos, ele é importante também, porque, como eu disse, é necessário para a salvação. Jesus diz assim: eu lhes digo que, falando sobre aquelas pessoas que morreram na torre de Siloé, ele disse assim, que se vocês não se arrependerem, vocês todos perecerão. Lá em Lucas 13:5. Arrependimento é necessário para a salvação, porque se não arrependerem, todos perecerão. O arrependimento, meus irmãos, é necessário para a santificação. A questão de ser santo é tão enfatizado na Bíblia. Começa lá em Levíticos. Ele fala: sede santos. Moisés escreve: sede santos, porque eu sou santo, falando palavras do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro nos ensina sobre isso. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Para desenvolvermos a nossa santidade, desenvolvermos a nossa salvação, é necessário arrependimento todos os dias. Arrependimento é necessário, meus irmãos, para que tenhamos paz com Deus. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. Com a transgressão de Adão, toda a humanidade caiu em pecado. Isso significa, meus irmãos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como falamos anteriormente. Em outras palavras, meus irmãos, o pecado tornou o homem inimigo de Deus. Por si só, o homem, ninguém busca Deus, porque todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Esse estado de inimizade, obviamente, significa que não há paz,
pois a justiça e a santidade de Deus exige a punição do pecado, senão há paz. Se há punição do pecado, não existe paz natural. Essa paz é promovida por meio de Cristo, mas precisa haver arrependimento. A gente poderia perguntar, mas arrepender de quê? Arrepender de quê? É interessante que eu, por muito tempo, eu fiquei me perguntando qual era a mensagem apostólica, como que eu devia falar de Jesus Cristo, o que eu deveria falar, fazer, pronunciar, ensinar, como eu deveria evangelizar. Quando eu vou falar para as pessoas, vai arrepender de quê? Muitas vezes nós falamos, vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Oração de confissão. Nós fazemos orações de confissões vagas, sem especificar pecados. É claro que na oração comunitária, nós vamos falar do pecado comunitário, o pecado da igreja, negligência da igreja na proclamação da palavra, negligência da igreja na frequência no culto, negligência da igreja na questão dos nossos deveres de adoradores. Mas em casa, meus irmãos, nós precisamos orar especificamente sobre os nossos pecados, colocar nomes nos nossos pecados. Muitas vezes nós não mudamos porque nós não nominamos os nossos pecados. Me lembro de um grupo de estudo bíblico que nós tivemos, Início e eu, durante muitos anos. E tinha um irmão lá que sempre orava, toda reunião ele pedia, ore por mim. Toda reunião. Ele falava, ore por mim. E eu falava para ele assim, mas orar pelo quê, meu irmão? Nós estamos num ambiente íntimo. Ora por tudo. Isso não existe, meus irmãos. Se nós não enfrentarmos os nossos pecados nominalmente, nós nunca vamos mudar. Então nós nem sabemos de que nós vamos nos arrepender. Nós não paramos para pensar nisso. Deus perdoa todas as minhas iniquidades. Um crente não pode orar assim, desse jeito. Não é possível que um crente seja tão iníquo assim, que o Espírito Santo não esteja fazendo nada na vida dele. Nós precisamos nominar os nossos pecados, meus irmãos, e eu gostaria de nominar algum. O primeiro deles que eu gostaria de nominar é que nós não glorificamos a Deus com todas as suas virtudes. Paulo, ele fala sobre esse assunto lá em Romanos 1, 18 a 23, ele diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. O nosso primeiro pecado, meus irmãos, que precisamos reconhecer é que nós não damos glórias a Deus com a essência do nosso coração. Às vezes falamos de boca, apenas de boca, nós precisamos rever isso e pedir perdão a Deus, porque nós não o glorificamos como Deus. Paulo fala sobre isso, ensina-nos sobre isso. Nós também não conhecemos, meus irmãos, de fato, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que foi enviado por Ele, como Jesus Cristo mencionou em sua oração. Jesus Cristo até pediu para Deus nos orientar nisso. Nós não conhecemos Deus porque nós não lemos a Bíblia. Nós não estudamos, nós não frequentamos a escola dominical, nós não frequentamos o culto doutrinário, nós não frequentamos a reunião de oração. Como é que nós vamos conhecer um Deus que nós sequer tentamos nos aproximar, nós não nos submetemos à palavra do Senhor?
Meus irmãos, nós também não cumprimos os 2 maiores mandamentos que Jesus Cristo nos ensinou. Foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A lista é grande, meus irmãos, não dá para anunciar tudo aqui hoje. Mas nós também temos falta de amor na igreja e unidade da igreja. Nós precisamos confessar isso ao Senhor. Precisamos clamar pelo seu perdão e o pecado, pela falta de amor e unidade na igreja. Essa pandemia está fazendo desgraça no mundo, no Brasil inteiro, nas igrejas. A frequência está pequena. Se nós não nos relacionarmos, como que nós podemos manifestar amor uns pelos outros? Como nós poderemos manifestar unidade? Como nós podemos cultivar amor e a unidade se não estivermos minimamente juntos nos cultos para a celebração do Senhor? O autor da carta aos Hebreus fala sobre esse assunto, que não é bom deixar de frequentar a igreja, como é costume de alguns. Precisamos pedir perdão por isso. Precisamos nos arrepender dessa nossa atitude. Ele fala lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do retorno do Senhor Jesus. Meus irmãos, para caminharmos para o final, como que se processa o arrependimento? Então, meus irmãos, podemos simplificar. Primeiro passo, primeira etapa, é reconhecer o pecado. É reconhecer a santidade de Deus, porque o nosso pecado, ele é evidenciado em face da santidade de Deus. Eu não sou santo, melhor do que os irmãos, se eu me comparar com os irmãos não servem de referência para mim, a minha referência é a santidade de Deus. E eu preciso reconhecer o meu pecado, quando eu comparo a santidade de Deus. Eu não posso me comparar com os irmãos, senão os irmãos compararem comigo. Eu não sou referência para ninguém, sou tão pecador quanto vocês. Todos nós somos igualmente pecadores. E o nosso merecimento, sem Jesus Cristo, é o inferno. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, olhando para Jesus Cristo, para a santidade dEle. Sede santo, porque eu sou santo. É o que Jesus nos ensina. Segundo passo, meus irmãos, é confessar. Falar para Deus: Senhor, eu sou fraco. Aumente a minha fé. Senhor, me ajuda. Eu quero. Eu com a mente quero, mas eu não sou. Meu coração é enganoso. Eu preciso confessar a Deus. Deus se agrada da nossa confissão. Depois que eu reconheço o meu pecado, que eu confesso, eu tenho que deixar que o Espírito Santo promova essa mudança em mim. A palavra de Deus diz que dele, do Senhor, é o querer e o efetuar. Ele quer fazer em nós, mas nós não podemos resistir à ação do Espírito Santo, meus irmãos. E muitas vezes nós temos resistido à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos, com humildade, confessar os nossos pecados e deixar que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Você precisa nascer de novo e deixar-se dirigir pelo Espírito do Senhor. O Espírito manda você ir para lá, é como o vento, vai para lá e vem para cá. Certa vez, estava numa reunião de oração, eu fui mencionar esse assunto, e falei, estavam lá com algumas irmãs, e falei: minhas irmãs, as irmãs querem perder o controle da vida? Deixar que o Espírito Santo dirija? Infelizmente, meus irmãos, uma das irmãs não quis. Por quê? Porque queria dirigir a própria vida. Algumas dicas então. Primeiro, meus irmãos, medite na santidade de Deus.
Medite como Deus é santo, como Ele é puro e verdadeiro. Lembre-se também, meus irmãos, nas Escrituras, do castigo dos ímpios. E de como é santo aquele que é puro e verdadeiro. E que esse santo pune o pecado. Pense também, meus irmãos, no amor e na misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeita o coração contrito. Deus não lança fora quem o busca humilhado. Abandone o pecado. Ore pedindo que Deus lhe traga paz e tranquilidade. Algumas evidências, meus irmãos, para controlar aqui o horário, 19h26. Algumas evidências, meus irmãos, de arrependimento. O arrependido, ele produz fruto de arrependimento. O arrependido, ele tem prazer em realizar a vontade de Deus. O arrependido tem prazer em amar os irmãos e viver em unidade. O arrependido tem prazer pela santidade de Deus, ainda que a santidade de Deus lhe revele os seus pecados. O arrependido tem prazer em viver na igreja do Senhor, porque o amor que existe no meio da igreja do Senhor é testemunho da presença de Jesus Cristo na igreja. Foi o próprio Jesus que disse isso lá em João capítulo 13. Quais são as promessas associadas ao arrependimento, meus irmãos? João, na sua primeira carta, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Promessa do Senhor, meus irmãos. Precisamos nos apropriar dessa promessa do Senhor. Em aplicação, meus irmãos, e para encerrar exatamente, Paulo escreveu em Romanos 2, 28 e 29, não é judeu o que é no interior. Sejamos cristãos cujo interior reflita a santidade de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, como o povo de Israel, muitos deles eram pessoas circuncidadas apenas na carne, mas tinham um coração rebelde. Hoje, muitas pessoas, muitos de nós, talvez na nossa igreja, muitos de nós estão incircuncisos de coração. Acham que participar dos cultos, serem batizados, tomar ceia, ser membro de alguma denominação, são coisas suficientes diante de Deus para estarmos na presença de Deus. Muitos fazem essas coisas, todas, aparentes, circuncisão do tipo na carne, algo religioso, algo apenas externo, mas sem mudança interior. Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa santidade, Deus quer nos fazer semelhante a Jesus Cristo. Paulo diz isso lá em Romanos 8, 28 e 29, Ele quer fazer de nós a imagem de Jesus Cristo. A nossa espiritualidade, irmãos, não deve basear no que fazemos, mas no que somos. Essa é a diferença de um religioso para um justo cristão. O religioso acha que agrada a Deus apenas com obras, e o justo tem a gratidão e o amor, e responde à graça divina com o coração voltado ao Espírito e não à carne. Que sejamos, irmãos, um povo circuncidado no coração, que vive segundo a vontade de Deus para testemunhar a tantas pessoas do mundo que ainda estão incircuncisas no coração. Como o apóstolo dos gentios nos disse, né? Porque a circuncisão somos nós, que servimos ao Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aleluia. Medite nesta palavra do Senhor. Pai, nós confessamos ao Senhor que temos sido
negligentes em muitas coisas. E muitas vezes, ó Deus, nós não temos praticado atos de arrependimento todos os dias. Alguns, ó Deus, é provável que sequer tenham sido salvos, tenham se arrependido para a salvação. E muitos de nós, ó Deus, não temos nos arrependido para a santificação. Pai Santo, tenha misericórdia de nós, ensina-nos, ó Deus, a Te amar, a glorificar o Teu nome, a buscar conhecê-lo diariamente por meio da leitura da Tua palavra, a meditação nela, a comunhão com os irmãos. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus, e purifica-nos. Purifica os nossos lábios, ó Deus, como o Senhor fez com Isaías. Pai, tenha misericórdia de nós. Ensina-nos a glorificar o Teu nome, a viver segundo a Sua santidade e tomar a santidade de Jesus Cristo como referência em nossas vidas, para que verdadeiramente nos arrependamos, mudemos de vida e abracemos de fato a cruz de Cristo. Sabendo que com Ele fomos sepultados para o pecado, mas fomos também ressurretos em Jesus Cristo. E assim, ó Deus, nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Guarda-nos, ó Deus, para o Teu louvor e glória. Em nome de Jesus oramos. Amém.